Conselheiros e conselheiras, declaro aberta a 1015ª sessão deste Conselho Municipal de Educação. Hoje, contando com a presença em nossa sede do presidente desta casa, Renan Ferreirinha, a quem passarei a palavra para dar posse à nova bancada da sociedade civil. Atendendo a fala do presidente, solicito que os presentes se apresentem, começando pelos titulares de ambas as bancadas, seguidos dos suplentes. Considerando que a sessão será extensa, peço que cada um diga seu nome e a entidade que representa, em se tratando de sociedade civil. A governamental você falar do governo. Tá? Então, vou começar aqui pela mesa. Luiz. Bom, eu sou o Wilma, governamental. Luiz Otávio, também da bancada governamental. Fidelina, da bancada Sociedade Civil, usuário do sistema. Marisa de Almeida Moreira, Cinep Rio. Marcelo, governamental, suplente do Fernando. Alessandra Nicodemos, UFRJ, titular. Isabel Costa, titular, Educação Básica Pública, CEP. Maria Marta Cerqueira, Simpro Rio. Nazaré, governamental. Gordinho, governamental. Thaísa, Sociedade Civil, usuário do sistema. Ana César, governamental. Suplência. Shirley Pereira, suplência, Sociedade Civil, usuário do sistema. Doroteia Frota, suplente, do CEP, Isabel Costa. Roberto Marques, suplente, Universidade Federal da Educação, UFRJ. Afonso Celso, suplente do Simpro Rio. Pamela Santos, suplente, Sociedade Civil, usuário do sistema. Cláudio Oliveira, suplente, governamental. Leonardo Sampaio, suplente governamental. Ana Celeste, suplente, governamental. Obrigado a todos. Presidente, passo a palavra ao senhor, a condição dos trabalhos, com a finalidade de dar posse à nova bancada da sociedade civil para o biênio de 2025 a 2027. Palavra senhor. Boa tarde a todas e todos. Prazer imenso estar com vocês aqui. Quero primeiro avançar com a parte mais formal, para que a gente consiga ter a posse de todo mundo e depois a gente faz uma conversa um pouquinho mais informal, que também acho que é fundamental. Com base nas prerrogativas a mim conferidas pelo exercício do cargo de secretário de Educação e do cargo de presidente do Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tenho o prazer de dar posse aos representantes da sociedade civil para ocuparem assentos nesse colegiado. A bancada da sociedade civil que ora dou posse é composta pelos seguintes conselheiros: segmento mantenedor de estabelecimentos de ensino, titular Marisa de Almeida Moreira e Frederico Venturini Barbosa, ambos Cinep Rio, titular e suplente, respectivamente. Segmento Trabalhadores da Educação, titular Maria Marta de Andrade Cerqueira, Simpro Rio, e suplente Afonso Celso Teixeira, Simpro Rio. Titular Isabel Cristina Gomes da Costa Paulino, CEP-RJ, suplente Doroteia Frota Santana, CEP-RJ. Segmento Universidade ou Faculdade de Educação, titular Alessandra Nicodemos de Oliveira Silva, UFRJ, suplente Roberto Marques, UFRJ. Segmento Usuários do Sistema Municipal de Ensino, titular Thaísa Santos Damasco, responsável por aluna da 5ª CRE. E suplente Pamela Santos de Carvalho de Souza, responsável por aluna da 6ª CRE. Titular Fidelina Rocha da Silva, responsável por aluna da 4ª CRE. E suplente Shirley Souza Pereira, responsável por aluna da 1ª CRE. Os novos conselheiros que representam a sociedade civil, que hoje têm o prazer de dar posse, foram nomeados para o exercício de suas funções por intermédio do Decreto Rio número 507, de 8 de setembro de 2025, publicado no DO Rio de 9 de setembro de 2025 pelo prefeito Eduardo Paes. É importante destacar que os conselheiros foram escolhidos por seus pares nas instituições que representam. Com relação aos representantes dos usuários do Sistema Municipal de Ensino, a escolha envolve um processo complexo, tendo em vista que passaram por diversas etapas de seleção,
foram escolhidos nas unidades escolares onde seus filhos estão matriculados, depois eleitos nas coordenadorias regionais de educação e, finalmente, pelo Conselho de Responsáveis, que reúne responsáveis das 11 coordenadorias regionais. Destaco a importância deste Conselho Municipal de Educação, que detém, entre outras, a função de fixar normas para o Sistema Municipal de Ensino do Rio, composto pelas escolas públicas vinculadas à Prefeitura do Rio e instituições privadas de ensino que ministram atividades de educação infantil. As decisões desta Casa repercutem na vida das crianças, jovens e adultos, fato que exige elevado grau de responsabilidade e compromisso de seus membros. Enfatizo a importância do diálogo permanente entre os conselheiros que representam o poder público e a sociedade civil, que devem pautar-se no respeito mútuo e orientar-se pelo espírito público em favor das demandas educacionais da cidade do Rio de Janeiro. Aproveito a oportunidade para agradecer aos representantes da sociedade civil, cujos mandatos foram encerrados no dia 8 do corrente mês, pelos relevantes serviços prestados na nossa cidade. Por fim, devo registrar a excelência e agradecer o trabalho que vem sendo realizado por este Conselho durante o período em que estou à frente da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. São 5 anos, né, amor? E deste colegiado, funções que tenho a honra e o prazer de exercer, em especial, a oportunidade de dedicar o meu trabalho e empenho em favor da educação carioca, que se destaca no nosso cenário nacional. Parabéns a todos os nossos queridos conselheiros e conselheiras titulares, suplentes. Queria vir para cá, Will, pensando, e aqui eu queria agradecer a palavra da pessoa do nosso querido vice-presidente, nosso professor Will Costa, que tenho o prazer de trabalhar junto há bastante tempo, né? Tem quase uma década que a gente trabalha juntos com a nossa educação, e excluiu, era diretor da escola, Colégio Estadual Chico Anísio, no nosso Andaraí, e que a gente divide muito o trabalho aqui do nosso conselho, com todas as funções e com todas as questões fundamentais que tem. E eu vim pensando no que eu queria compartilhar com os nossos conselheiros, com os novos conselheiros que voltam a estar presentes aqui. Eu acho que a gente tem um ambiente que é muito pautado no respeito. A gente tem um ambiente que é muito pautado na colaboração, o que a gente pensa para a nossa cidade. A gente tem um ambiente muito pautado na troca de ideias, na como que a gente consegue avançar com divergências que se tornam convergências, com divergências que eventualmente permanecem, mas que a gente sempre tem aqui no Conselho Municipal de Educação um ambiente que é um ambiente exemplar que a gente precisa avançar. Né? Eu acho que isso é muito importante. Parece que foi ontem que o prefeito Eduardo Paes me ligava, Nazaré, né, no meio de um jogo, o Flamengo estava sendo eliminado da Libertadores de 2020, finalzinho de novembro, e me convidava para ser secretário de Educação. Foi em novembro de 2020, tem quase 5 anos que a gente já está trabalhando e liderando a nossa secretaria, a maior rede municipal de ensino da América Latina, Marisa, com todas as potencialidades, com todos os seus desafios, com todas as questões. Eu vim para cá, estou tendo que responder por que uma escola na 8ª CREA foi furtada 7 vezes em 2 meses, situações que transcendem a educação. Acho que nós somos muito afetados também, a gente sabe os desafios da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região metropolitana, quanto a isso. Mas acho que de tudo que nós enfrentamos, nós tivemos 3 momentos que foram muito determinantes no que a gente acredita, Sandra, de entendimento da nossa escola, né? Porque a gente entende da defesa da instituição escola. E quando nós chegamos, nós nos deparamos com um processo muito difícil de reabertura das escolas, no momento onde nós encontramos todas as escolas municipais fechadas para a pandemia, né? Você sabe do que representava aquilo. Eu tive um posicionamento muito firme naquele momento, porque eu acredito que a escola é o equipamento que melhor consegue atender as nossas crianças e jovens, especialmente os nossos pequenos, né, Marcelo, que dependem da escola, não só para estudar, mas também para poder se alimentar, mas para poder ter o apoio socioemocional, para conseguir ter o apoio da interação social, que também é muito importante. E nós conseguimos conduzir naquele momento a reabertura das escolas em segurança, com um comitê científico, contando com a ajuda
crescente da sociedade civil, era natural o receio de muitas pessoas, mas naquele momento a gente atacou a ameaça da pandemia. A pandemia ameaçou a escola. A verdade é essa, o Brasil, nesses últimos 40 anos, é possivelmente o país que mais avançou no mundo no acesso à educação. Nós conseguimos avançar muito em colocar a criança na escola. Nosso grande desafio é conseguir avançar, Roberto, com a qualidade do ensino. Esse é o grande desafio. Mas se a gente pega, por exemplo, a proporção de alunos de 15 a 17 anos que estavam no ensino médio em 1985, esse dado é de 15%. 15% dos adolescentes de 15 a 17 anos estavam estudando na escola. Hoje a gente está virando quase 90%. Óbvio, a gente não é no ideal, mas o Brasil inegavelmente avançou no acesso à educação. Até quando você tem aquela frase de que escola pública era boa no passado, a pergunta natural que você tem que fazer é para quem? A escola pública do passado era uma escola pública elitizada, que segregava, elitista, diferente do que a gente tem hoje nesse processo. Depois a gente teve uma segunda grande ameaça para as nossas escolas, que foi o processo dos ataques de 2023, que vivenciamos de uma maneira muito forte aqui no Brasil. A cidade do Rio de Janeiro estava muito preparada em termos de instituição, a gente tem uma gerência de segurança escolar. Óbvio que a gente não consegue evitar por completo tudo que pode eventualmente acontecer, mas a gente consegue se preparar com protocolos para entender o nosso redor. Eu não queria ter que treinar as nossas crianças, os nossos professores, as nossas escolas, para lidar com os desafios de segurança que a gente tem que lidar. Mas a gente vive num cenário como esse, a gente precisa, ao máximo, fazer a nossa parte. Nós temos o protocolo Acesso Mais Seguro, nós temos parceria com o Centro de Operações do Rio, e naquele momento nós conseguimos enfrentar essa questão a nível nacional e aqui no Rio de Janeiro, de superar o medo das famílias de mandar seus filhos para as escolas, de achar que nas escolas elas estariam mais ameaçadas que se estivessem em casa. O nível surreal que nós precisamos voltar. E mais recentemente, nós tivemos o combate aos celulares e todas as questões que eles trazem perto disso também, quando a gente olha para as redes sociais, quando a gente olha para os aplicativos da Deep Web, ou para os aplicativos mais não tão conhecidos, mas que os jovens conhecem, Discord e outras questões, ou para o uso excessivo, e que aqui no Rio de Janeiro nós começamos esse processo e ganhou essa escala nacional, e tem sido a maior mudança comportamental da educação nesses últimos 10 anos na escola, que é essa proibição do uso de celulares, que tem conseguido fazer com que a gente tenha uma infância, tenha a defesa das nossas crianças, do seu ir e vir, do seu brincar, da sua possibilidade de estarem focados, concentrados para a aprendizagem. Isso é muito importante, e a partir disso a gente conseguiu levar a lei nacional de permissão do seu relator como deputado federal dessa medida também, que começou aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, 3 ameaças: pandemia, ataques e colocar essa cultura do excesso, da conexão, do excesso, do imediatismo, que tem que ser agora, que a gente conseguiu refutar e que precisa sempre ser renovado. E ninguém aqui vai ter a pretensão da parte governamental de achar que está tudo perfeito, mas o nosso trabalho aqui é mostrar que todos os dias não falta trabalho para que a gente consiga avançar. Eu falo isso em nome do prefeito Eduardo Paz, do nosso vice-prefeito Eduardo Cavadelli, de que a gente trabalha incansavelmente para que amanhã seja melhor do que hoje, para que hoje seja melhor do que ontem, e que nós temos resultados muito concretos na cidade do Rio de Janeiro, no que diz respeito à melhoria da aprendizagem, no que diz respeito ao avanço do ensino integral, no que diz respeito ao avanço da nossa educação infantil, no que diz respeito a pautas que para a gente são muito caras, uma promoção de uma educação antirracista, uma melhoria da nossa educação especial. A gente está aqui no nosso IH, que exerce um papel de farol nessa política pública também. Então, que o Rio de Janeiro tem uma rede e que tem uma estrutura que nenhum outro lugar possui. Quando a gente
gente olha para as nossas salas de curso, quando a gente olha para a nossa política de educação inclusiva, basta a gente ver o que acontece com diversas famílias que não querem que seus filhos saiam dessa rede. Quer dizer que está tudo perfeito? Claro que não. Quer dizer que até porque, gente, quem gosta um pouquinho mais de matemática, como eu gosto, tem uma lei na matemática chamada Lei dos Grandes Números, né, que a partir do momento que você tem, né, um nível de magnitude, né, Luiz, tão grande como o nosso, a gente tem, estatisticamente é impossível que a gente não tenha crise todos os dias. Todo dia a gente tem uma crise acontecendo. Uma mãe que entrou na escola e fez alguma coisa, é uma professora que aconteceu tal situação, é um aluno que teve tal questão. E o que a gente precisa entender é o seguinte: o que é um problema pontual e o que é um problema estrutural. O problema pontual a gente consegue resolver com muita velocidade. O problema estrutural, ele requer atuações e requer políticas públicas para que a gente consiga poder avançar e compreender. Mas vocês podem ter certeza que aqui a gente não tem nenhum compromisso com o erro, pelo contrário, né, nenhuma vaidade de algo que está acontecendo de forma negativa, mas tem uma defesa muito grande de o que está sendo feito, né, o que tem de bons avanços. Então, eu queria muito dar as boas-vindas a cada um de vocês. Ninguém está aqui obrigado, então eu queria agradecer o sim de vocês aqui pelas instituições, né, que confiaram também nos respectivos apoios. E vocês podem ter certeza que aqui para a gente tem uma condução muito fraterna, né, a gente tem uma condução muito plural, né, são debates muito interessantes, são muito bem conduzidos, mas que eu acho que passam um recado também para o Brasil que vive, né, e todo mundo aqui, né, eu tenho os meus posicionamentos muito claros, né, sou figura pública, então emito meus posicionamentos com mais constância do que, né, normalmente uma pessoa, né, colocaria, e minhas preferências a nível nacional, estadual, o que for. Mas o ponto seguinte: a gente tem vivido momentos muito loucos no nosso país de não tratar as pessoas como pessoas, né, de você entender e respeitar a pessoa. E eu acho que tem aqui um grande exemplo, nesses 4 anos, como o Conselho Municipal de Educação foi um fórum plural, um fórum que teve suas divergências, teve suas convergências, mas que todo mundo passou por aqui sabe da boa condução, sabe, né, da boa atmosfera. Eu acho que a gente conseguiu, zelar aqui dos grandes avanços. Nós temos uma responsabilidade direta de administração, não no Conselho, mas na Secretaria de Educação, com 1.557 unidades, como nenhuma outra rede tem a nível de América Latina. Mas nós temos uma responsabilidade normativa com todas as instituições de ensino da nossa cidade. Todas. E normativa mais diretamente com as nossas unidades de educação infantil, onde a gente até libera o funcionamento ou não. Sabe? Então, assim, é um peso muito grande. Então, poder ter a academia presente aqui, poder ter, né, as representações sindicais presentes aqui, poder ter as representações governamentais, as representações parentais, né, é muito importante para a gente. E aqui existe uma bela representação da nossa cidade, da nossa educação. Então, eu queria aqui agradecer a cada um de vocês. Será um período de muito trabalho, a gente tem muito trabalho aqui. Eu tenho meus updates semanais, para que a gente possa estar sempre, a gente tem uma dinâmica de compartilhar o que está acontecendo, né, para que vocês saibam, né, no estado da arte, o que está acontecendo na nossa rede. E eu acho que isso é muito bacana, os desafios, de maneira muito franca, a gente traz aqui os desafios, né, os potenciais, né, do que nós estamos fazendo. Então vou deixar isso para a semana que vem, para ser, né, um gostinho também mais disso. Mas obrigado a cada um, sejam muito bem-vindos aos novos conselheiros. Obrigado, presidente. Todos sejam bem-vindos. Vamos para meia hora para um café de boas-vindas que nós preparamos com muito carinho para todos, né? Principalmente para os que estão chegando. E depois de meia hora nós vamos voltar porque o trabalho começa hoje. Maravilha. Obrigado. Palmas aos bem-vindos, gente. Chegou no
Vai, vai. Batismo, Uber com a Valentina. É ótimo.